Êxodo capítulo 30, do 1º ao 10 e do 34 ao 38. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado. E 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus Santo, Deus bendito, estamos diante da Tua palavra, ó Pai. Tua palavra que é fonte de luz, que é fonte de vida para nós. Mas sabemos que sozinhos não conseguimos compreendê-la. Por isso, dá-nos a Tua graça e que Teu Santo Espírito aplique em nosso coração e nos leve a praticá-la, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de explicar algo para alguém, mas esse algo era tão difícil de ser explicado que você se esforçou para pensar em algum exemplo ou ilustração para tornar isso mais fácil. Nós fazemos muito isso, por exemplo, quando preparamos aulas, seja para a escola dominical ou para alguma outra escola, ou quando nós preparamos sermões ou estudos bíblicos, nós procuramos ilustrações para elucidar melhor as verdades que estão sendo ditas. Há muito tempo, o filósofo Aristóteles falou sobre a importância que os exemplos têm na hora que nós adquirimos o conhecimento. Muitas coisas para nós parecem tão abstratas, mas quando nós vemos algum exemplo daquilo, facilmente nós compreendemos o que aquilo significa. E muitos estudiosos da palavra de Deus na história entenderam a importância de ilustrações, de exemplos, de analogias, e perceberam que essa é a forma com que Deus fala conosco. Deus usa uma linguagem que se acomoda ao nosso entendimento para que nós entendamos o que Ele quer falar para nós. É certo que nossa capacidade mental é muito limitada para entender o ser de Deus em sua essência. Por isso, Ele se acomoda à nossa linguagem para que entendamos quem Ele é e o que Ele requer de nós. Quando nós lemos textos como este, em que o altar do incenso é descrito, ou quando nós vemos outros móveis do tabernáculo sendo descritos, nós sabemos que Deus quer nos comunicar algo por meio deles. Eles não são fins em si mesmos,
mas foram uma forma que Deus usou para instruir o povo de Deus naquela época sobre o culto aceitável a Ele e sobre a forma como eles deveriam se aproximar do Senhor. Quando nós observamos o capítulo 30 de Êxodo, onde está descrito o altar do incenso, nós vemos que o discurso do Senhor para com Moisés está quase encerrando. Ele já havia descrito como os outros móveis deveriam ser feitos, já falou sobre a ordenação dos sacerdotes e agora ele fala sobre esse último móvel que deveria ser colocado no tabernáculo, onde o Senhor seria adorado. E esse discurso termina no capítulo 31, porque logo no capítulo 32 nós já temos o incidente do bezerro de ouro. Então aqui esse discurso está sendo concluído. E nós vamos ver que essa descrição está em um lugar especial, justamente para dar ênfase na função desse móvel dentro do jogo dos móveis do tabernáculo do Senhor. Quando nós vemos todos os móveis do tabernáculo, nós sabemos que Deus quer nos ensinar a como nos aproximarmos da sua presença de forma correta. Deus quer que o seu povo preste um culto aceitável a Ele da forma como Ele estabeleceu, e Ele nos ensina isso por meio do tabernáculo. E o altar do incenso, é o último móvel que deveria ser usado para que alguém chegasse ao Santo dos Santos. Se os irmãos se lembram, assim que o sacerdote entrava no santo lugar, ele via dois móveis, o candelabro e a mesa dos pães. O último desses móveis, antes de chegar ao Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava, era o altar do incenso. Então, irmãos, o que nós vamos observar por meio desse texto é sobre a instrução que Deus dá ao seu povo, sobre como se achegar à sua presença da maneira correta. Nós vamos ver sobre a instrução de Deus para se achegar à sua presença por meio do altar do incenso, como nós vemos aqui. Mas como é que Deus instrui o seu povo por meio do altar do incenso? Em primeiro lugar, Deus instrui o seu povo sobre como se achegar à sua presença da forma adequada pelo cuidado na sua construção. É isso que o texto nos ensina dos versículos de 1 a 5. O cuidado que eles deveriam ter ao construir esse móvel tão importante. Então Deus dá a sua ordem: façam um altar em que o incenso seja queimado. Mas qual deveria ser a matéria desse altar? De madeira de acácia o farás. A matéria base para a construção desse altar deveria ser a acácia, que era uma árvore comum naquela região. E eles deveriam então usar essa madeira, que depois seria coberta por ouro e usada como móvel nesse templo. Mas como ela deveria ser usada? Terá um côvado de comprimento e um de largura. Ou seja, será quadrado. E 2 de altura, e os chifres formarão uma só peça com ela. Se nós observarmos, nós percebemos que esse altar era um móvel relativamente pequeno. O texto diz que ele tinha um côvado de comprimento e um de largura. O côvado era uma medida usada naquela época que basicamente ia da ponta do cotovelo até a mão da pessoa. E se nós observarmos, isso dá mais ou menos 45 ou 50 centímetros. Então era um móvel relativamente pequeno, justamente para ser usado com facilidade. Mas não é porque ele era pequeno que ele tinha menor glória do que os outros móveis. Como nós vamos observar no versículo 3, ele era coberto do mesmo ouro que os outros móveis também eram. Ou seja, ele tinha a mesma glória que os outros móveis também tinham. Mas vejam que interessante, o versículo 2 traz uma informação curiosa sobre como esse altar deveria ser feito. Ele diz que ele teria chifres que formariam uma só peça com ele. Então o altar do incenso seria muito parecido com aquele altar que estava fora do santo lugar, que era um altar feito de bronze, com chifres nas pontas. E por que é que esses chifres deveriam estar lá? E aqui nós já temos antecipado uma das funções que esse altar teria. Esses chifres, que ficavam nas quinas do altar, deveriam uma vez ao ano serem molhadas com sangue da expiação, para lembrar o povo que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Esses chifres, de uma forma simbólica, lembrariam o povo talvez de quando um boi chifrava alguém no arraial. E esse boi com os chifres, com sangue derramado, lembrariam que também para se aproximar do Senhor era necessário derramamento de sangue. E é isso que os chifres indicam aqui na construção desse altar. Mas o versículo 3 continua: ele seria coberto de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e o próprio chifre. E uma bordadura seria feita com ouro ao redor, de modo que todo ele seria visto como sendo de ouro. Se nós olharmos outros textos ao longo das Escrituras,
Muitas vezes esse altar é referido como sendo o altar de ouro. Ele era coberto de ouro, as pessoas viam esse ouro, então saberiam que quando a Escritura diz do altar de ouro, seria o altar distinto daquele altar que estava lá fora, que era o altar de bronze. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 8, versículo 3. O texto diz, do altar de ouro que estava diante do trono de Deus. E o próprio livro de Êxodo traz essa informação. Em Êxodo 39, versículo 38, o texto se refere dizendo, também o altar de ouro, e o óleo da unção e o incenso aromático, que eram colocados no tabernáculo, e toda aquela mobília então estava completa. Ou então no capítulo 40, versículo 5, porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Então, esse altar ficou conhecido como sendo o altar de ouro. Mas existe uma referência interessante a esse altar lá no livro de Ezequiel, capítulo 41, em que ele não é chamado de altar de ouro, mas sim altar de madeira. No livro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 22, quando ele vê o novo templo que agora é instituído na nova aliança, que nós sabemos que referencia-se a Cristo Jesus, o texto diz, Ezequiel 41, versículo 22, o altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse, esta é a mesa que está perante o Senhor. Então, vejam que as medidas que são trazidas por Ezequiel são em dimensões maiores daquelas que a gente vê em Êxodo, sendo descritas em Êxodo capítulo 30. E por que isso? Porque aquilo que era significado pelo altar em Êxodo capítulo 30, agora na nova aliança é trazido com maior plenitude pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é visto em dimensões maiores, trazendo essa ideia de que agora com Cristo, aquilo que era significado é trazido em sua realidade. E nós vamos observar o que é que esse altar significa. Mas ainda tratando da construção desse móvel, os versículos 4 e 5 de Êxodo 30 dizem como ele deveria ser transportado. No versículo 4 e no versículo 5 nós lemos, também ele fará as 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Então esses varais também deveriam seguir a mesma forma de construção. Seriam feitos de madeira de acácia, mas cobertos de ouro, para que o transporte desse móvel fosse feito de maneira correta. E os irmãos podem observar esse cuidado que Deus tinha, não apenas com a construção do altar mesmo, mas da forma como ele deveria ser transportado. Porque os irmãos lembram, todo o tabernáculo era móvel, e conforme o povo de Deus andava, caminhava, os móveis também deveriam ser transportados com reverência, porque eram usados no culto ao Senhor. Então, com essas palavras, Deus demonstra a forma correta pelo qual esse móvel deveria ser confeccionado. Porque nele o incenso santo seria queimado. Um elemento tão importante no culto do Antigo Testamento e que nos mostra realidades profundas a respeito de Deus e da nossa relação com Ele. Mas como nós somos instruídos por meio dessa construção hoje? O que é que nós podemos extrair de lição até aqui? Em primeiro lugar, nós podemos destacar esse cuidado que o Senhor tem com a construção do altar. O altar fazia parte do culto ao Senhor e Deus tem um cuidado muito especial com o culto que deve ser prestado a Ele. Ele não espera de nós, como não esperou do povo do Antigo Testamento, apenas sinceridade de coração. Ainda que isso seja importante, Ele quer que nós o adoremos da forma como Ele mesmo estabeleceu, nos mínimos detalhes. Ele não disse simplesmente, façam um altar e depois vocês vejam como devem usá-lo. Não. Deus diz todos os detalhes que deveriam ser prestados atenção para que o altar fosse usado da maneira correta, para que o culto fosse feito de maneira aceitável ao Senhor. E nós vemos esse princípio sendo ratificado ao longo de todo o Antigo Testamento e do Novo também. Nós chamamos isso do princípio regulador do culto. Deus diz a maneira como ele deve ser adorado. Ele estabelece os mínimos detalhes de como ele deve ser adorado. Não é a nossa imaginação que dita o culto. Não é como se Deus desse apenas princípios gerais e nós acrescentássemos aquilo que nós achamos que não contraria a palavra de Deus. Pelo contrário, Ele quer que nós o adoremos da forma e do modo como Ele estabeleceu. E ao dar todos esses detalhes sobre como o altar deveria ser feito, Ele mostra esse cuidado que Ele tem com a adoração ao Seu nome.
Mas nós podemos nos perguntar, qual era o significado pretendido pelo Senhor com esse altar? O que é que ele queria mostrar e instruir o povo com relação a esse altar? E se nós olharmos apenas para esse texto, nós temos uma certa dificuldade em entender qual era o propósito do Senhor com ele. Há algumas pessoas que dizem que a função primária do altar era que todo o tabernáculo tivesse um cheiro bom, para que o cheiro dos animais mortos não ficasse naquele lugar. Há outros que dizem que a razão pela qual o incenso deveria ser queimado era para representar a presença majestosa do Senhor no tabernáculo. Afinal, em muitas nações daquela época, o incenso era usado para isso, para representar a presença de um rei para as pessoas. Nós não podemos dizer qual dessas opções eram melhores, mas a própria Escritura dá para nós pistas do que é que o Senhor queria que o povo de Deus entendesse com o uso do incenso. Se nós olharmos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 5, versículo 8, nós vemos que o incenso era a oração dos santos. Ou no capítulo 8, versículo 3, onde está escrito: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Então, muito provavelmente o que Deus queria que o povo entendesse a partir da queima do incenso é que aquilo representava as orações do seu povo, que chegavam diante da presença de Deus. Deus mesmo estabelece isso para que o povo se lembre de que ele deveria recorrer ao Senhor e orar ao Senhor, sabendo que ele ouve o seu povo e atende conforme a sua vontade. Isso tudo com relação à construção adequada do altar que deveria ser usado para a queima do incenso. Essa é a primeira forma pela qual Deus instrui o seu povo por meio desse móvel. Mas nós vemos também que Deus instrui o seu povo por meio da posição desse altar em um lugar correto. Vejam o versículo 6. Diz assim: porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. E o versículo de número 6 é um versículo chave para o nosso entendimento de todo o texto. Ele está no centro do texto não apenas fisicamente, mas também teologicamente. Esse versículo traz uma ênfase muito especial sobre onde esse altar deveria ser colocado. O texto poderia simplesmente ter dito: coloque o altar de frente para o véu que separa o santo lugar do santo dos santos. Mas vejam o cuidado que Deus tem em detalhar o lugar em que ele deveria estar. Porás o altar de frente do véu, o véu que está diante da arca do testemunho, ou seja, da arca da aliança, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, diante da tampa da arca da aliança. Ele dá uma ênfase muito especial, porque esse é o lugar em que o próprio Deus se encontra com o seu povo. Onde me avistarei contigo. Nenhum outro utensílio do tabernáculo tem tanta ênfase sobre onde ele deveria ser colocado. E com isso Deus quer ensinar que a função do altar do incenso é muito relacionada com aquilo que acontece dentro do Santo dos Santos. Ainda que ele esteja dentro do santo lugar, a sua função é conjugada com o que acontece dentro do Santo dos Santos. Não é à toa que quando o escritor bíblico narra a glória do Senhor enchendo o templo de Salomão, o texto diz que aquela glória também alcança o altar do incenso que está diante do Santo dos Santos. E o autor de Hebreus também percebeu essa importância. Quando nós lemos Hebreus capítulo 9, versículo 4, nós vemos a ênfase que ele dá no altar do incenso. Eu lerei a partir do versículo 1 do capítulo 9 de Hebreus, que nos diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Observe que curioso o que ele diz aqui. Se nós olharmos esse texto apressadamente,
talvez nós tenhamos a impressão de que o autor de Hebreus errou a localização do altar do incenso, porque ele diz que o altar de ouro pertence ao Santo dos Santos. Só que na narração que nós vimos em Êxodo 30, o texto diz que o altar do incenso estava no santo lugar. Só que na verdade o que o autor de Hebreus está fazendo não é tanto falar sobre a localização física desses móveis. Ele diz que o altar do incenso pertence ao Santo dos Santos porque a sua função está intimamente ligada com o que acontece no Santo dos Santos. Ele remete à glória que está dentro do Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Por isso, se nós queremos entender qual é a função do altar do incenso, nós precisamos sempre relacioná-lo com aquilo que acontece no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, onde está a presença especial do próprio Deus no Antigo Testamento. Assim, quando o incenso era queimado pelo sacerdote no culto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é como se ele estivesse subindo diretamente para a presença de Deus, que está ali no Santo dos Santos. O altar do incenso era o último passo que deveria ser dado para que alguém se aproximasse da presença de Deus. E nós sabemos que o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. Então, esse era o lugar mais próximo que ele poderia chegar do Senhor nos outros dias, no altar do incenso, porque ali, mesmo que separado por um véu, ele estaria diante do próprio Deus. Por isso o altar do incenso tem uma função tão importante, de no dia a dia lembrar os sacerdotes da presença do próprio Deus. É isso que o versículo 36 de Êxodo 30 também diz. Nós lemos isso em Êxodo 36, Êxodo 30, versículo 36. Uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Onde me avistarei contigo. O próprio Deus se aproxima do seu povo para se fazer presente ali, e quando eles prestassem o culto ao Senhor conforme estabelecido pela sua palavra e queimassem o incenso naquele pequeno altar, eles se lembrariam da presença do próprio Deus. E a função didática desse altar é muito clara para nós. Quando nós lemos toda a narrativa bíblica, nós vemos a ênfase que os autores dão na presença do Senhor. Deus mesmo estava presente no jardim do Éden quando ele andava com Adão e Eva na viração do dia. Mas por causa do pecado essa relação foi rompida. Então Deus estabelece um novo pacto, uma nova aliança de graça pela qual ele habita no meio do seu povo. E nas alianças que nós vemos no Antigo Testamento sendo reveladas, esse princípio aparece cada vez mais claramente. Deus habita no meio do seu povo. Isso acontece especialmente no tabernáculo, quando nós vemos aqui. Que Deus faz a sua habitação no tabernáculo e ali se revela ao seu povo por meio desse culto. E depois, quando ele faz aliança com Davi, ele diz que habitaria em Sião de forma especial, mas promete que com a vinda do seu filho, ele habitaria de forma ainda mais especial. Por essa razão, Cristo também é chamado de Emanuel, o Deus conosco, o verbo que tabernaculou entre nós. Deus, por causa da sua aliança, se faz presente no meio do seu povo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo subiu aos céus. Ele está ausente de nós fisicamente. Mas sabendo disso, ele enviou o seu Espírito para habitar sobre a sua igreja nesse meio tempo em que ele não está conosco, para nos lembrar que Deus de fato está presente. Ele disse: estarei convosco até a consumação do século. E por meio desse Espírito ele nos lembra que Cristo retornará. Cristo retornará para consumar o seu reino e nesse dia então desfrutaremos da plenitude da presença do nosso Deus. Nesse dia não haverá mais templo, porque o próprio Deus habitará no nosso meio. E não haverá mais véu que nos separe, porque o veremos face a face. Esse era o desejo do salmista no Salmo 42. Quando verei o Senhor face a face? O Espírito Santo nos dá essa esperança de que esse dia chegará. E quando nós lemos textos como esse que narram o altar do incenso sendo colocado diante do véu da presença do Senhor, nós vemos que o povo de Deus deve sempre ser alimentado desse anseio por estar na presença de Deus. E da forma correta, da forma como Ele estabeleceu. Deus nos deu um modo de desfrutar da sua presença de forma especial, enquanto Cristo não volta. E esse modo é a oração. A oração que estava sendo representada ali pela queima desse incenso, a oração que sobe diretamente para a presença do Senhor, é o meio que hoje nós podemos nos aproximar do Senhor, falar com Ele. Um privilégio tão grande nos dado agora por Cristo, que rompe esse véu que separava e que nos dá o privilégio de, com intrepidez, entrarmos no Santo dos Santos e nos achegarmos ao seu trono de graça. O trono que está de frente do altar. O altar do incenso,
que são as orações dos santos. Cristo mesmo garante que a nossa oração chega ao Pai. Nós não temos forças ou méritos para orarmos ao Senhor, mas por causa de Cristo a nossa oração pode ser ouvida. Por isso, busque a presença de Deus. Anseie por esse dia em que você estará na presença de Deus, face a face com Ele. Mas enquanto esse dia não chegue, continue buscando a presença de Deus pelos meios que Ele estabeleceu, especialmente pela oração. Esse meio de graça tão precioso que o Senhor nos deu para podermos desfrutar desse antegozo da sua presença. Mas Deus continua a nos instruir por meio desse texto, não apenas pelo modo da sua construção ou pela posição que o altar deveria ocupar, mas também pelo modo adequado pelo qual ele deveria ser utilizado. Vejam o que diz o versículo 7. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Conforme nós vamos observar, o altar do incenso tinha um uso duplo para o povo de Deus. Esse primeiro uso que nós lemos aqui era um uso cotidiano. Todo dia que o sacerdote fosse cumprir o rito adequado estabelecido por Deus, ele deveria queimar o incenso de manhã e de noite. Representando essa ideia de que a busca pela presença do Senhor não deve ser algo esparso, mas deve ser contínuo. De manhã e de noite ele deveria queimar incenso diante do Senhor, segundo a sua ordem. Nossa relação com Deus também deve seguir esse mesmo padrão. Não devemos pensar que a nossa relação com Deus basta apenas quando nós vimos ao culto e prestamos a Ele a adoração que Ele requer de nós, ou quando nós nos lembramos dEle nas nossas orações noturnas, mas a nossa vida deve ser constantemente diante da presença de Deus. E as nossas orações serão um reflexo dessa vida que nós vivemos diante de Deus. Por isso, quando nós olhamos textos como esse, deve ser despertado em nós esse desejo de continuamente buscarmos a presença do Senhor. Esse era o desejo do salmista. Lá no Salmo 141, versículos 1 e 2, ele ilustra isso usando o próprio incenso, quando ele diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. E aqui ele faz referência a esse uso contínuo que o incenso tinha no culto do Antigo Testamento. Assim como o incenso é continuamente queimado, o salmista clama continuamente ao Senhor e busca a sua presença. Nós também devemos ver isso como um privilégio, irmãos. Jesus Cristo abre para nós essa possibilidade de continuamente buscarmos ao Senhor por oração. Ele nos incentiva a entrarmos com intrepidez no Santo dos Santos. Isso para nós é uma grande motivação, porque no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano. Agora não. Agora, por causa de Cristo, nós podemos continuamente entrar no Santo dos Santos com intrepidez para acharmos socorro em ocasião oportuna. Por isso, não apenas busque a presença de Deus, mas busque a presença de Deus continuamente, dia após dia, momento após momento. Deseje sempre estar na presença do Senhor. E que isso então seja expresso nas orações. Orações não apenas da manhã e da noite, mas ao longo de todo o seu dia, que expressam esse desejo sincero de estar na presença do Senhor. Não desperdice esse meio de graça que Ele estabeleceu para ser desfrutado continuamente. Mas quando nós continuamos a leitura do texto de Êxodo, capítulo 30, nós vemos que Deus também alerta o povo de um abuso que poderia ser feito naquele altar, que eles não deveriam fazer. No versículo 9 ele diz: não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele, ou seja, ofertas derramadas sobre ele. O que basicamente Deus está falando é que todas essas coisas, que tinham sim lugar dentro do culto do Antigo Testamento, não deveriam ser feitas nesse altar. Deveriam cada uma delas serem feitas em lugares adequados, mas aquele altar deveria ser usado exclusivamente para a queima do incenso. E aqui ele repete aquilo que nós já vimos em um primeiro momento, que Deus se preocupa com todos os detalhes da adoração que deve ser prestada a Ele. Ele quer que apenas incenso seja queimado nesse altar, mas não é qualquer incenso. É o incenso que Ele mesmo prescreveu, lá nos versículos 34 a 38.
Nós vemos lá, esse incenso deveria ser feito com substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Nós não sabemos ao certo quais eram essas matérias que foram utilizadas. Provavelmente eram resinas ou gomas que eram comuns naquela região no Antigo Testamento. E elas deveriam ser usadas, tomadas em partes iguais e misturadas para ser feito esse incenso, o incenso puro e separado para o Senhor. Certamente o que Deus pretendia com esse cheiro é que esse cheiro fosse usado apenas para ser relacionado com o tabernáculo. É certo que quando o sacerdote queimava aquele incenso, um pouco dele saía das imediações do tabernáculo, e quem estava passando ali por perto sentiria esse cheiro e se lembraria do significado desse altar. E assim seria lembrado da presença de Deus, da presença especial de Deus naquele lugar. Por isso, esse incenso não deveria ser usado fora do tabernáculo e nenhum outro incenso poderia ser usado naquele lugar. Era um incenso separado, santíssimo ao Senhor, para esse fim específico. E então o povo se lembraria da presença de Deus em tudo isso. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos que também Deus tem uma forma pela qual Ele nos lembra sensorialmente da sua presença, que é a ceia do Senhor. Vejam o privilégio que nós temos ao participarmos do sacramento da ceia do Senhor. Se por um lado no Antigo Testamento as pessoas poderiam apenas sentir um cheiro de longe desse incenso, afinal o culto era feito de cortinas fechadas, no Novo Testamento não. Todos os fiéis podem participar da ceia do Senhor. E podem não apenas ouvir as palavras de instituição, mas podem tocar nos elementos, podem sentir o seu cheiro, se alimentar dele e ver então aquilo que está sendo representado e significado nesse sacramento. No Antigo Testamento, os fiéis tinham esse privilégio de sentir um pouco desse cheiro, mas nós no Novo Testamento temos o privilégio de participarmos desse grande banquete que nos lembra que Cristo está presente no nosso meio, de forma especial. Mas o texto também traz usos e abusos que poderiam ser feitos com esse próprio incenso. No versículo 36 ele diz de que forma ele deveria ser usado, nós já vimos esse versículo um pouco antes, mas no versículo 37 ele diz: porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Esse incenso deveria ser usado apenas no tabernáculo. E quem ousasse fazer um como esse, seria eliminado do povo. Tamanho cuidado que Deus tem com o seu culto, com o culto estabelecido por Ele mesmo. Mas esse é o primeiro uso que esse altar deveria ter: a queima do incenso. Só que no versículo 10 nós vemos um segundo uso que Deus institui para esse altar. Ele diz: uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Isso já tinha sido antecipado de alguma forma no versículo 2, mas aqui ele traz maior clareza para isso. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. No dia da expiação, uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, aquele sangue que havia sido derramado para a expiação dos pecados do povo de Deus, que for aspergido na tampa da arca, que é o propiciatório, deveria também ser aspergido sobre o altar do incenso. Tamanha a importância desse móvel em sua relação com o Santo dos Santos. Deveria também ser expiado os pecados por meio desse altar para lembrar o povo que só é possível chegar à presença de Deus por meio do derramamento de sangue. Vejam como isso é narrado lá no livro de Levítico, capítulo 16. Em Levítico 16, Deus institui a forma como essa festa deveria ser celebrada, o dia da expiação. E em Levítico 16, versículo 12, ele mostra essa função do altar. No versículo 11 ele começa dizendo: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Nesses primeiros versículos, nós temos o primeiro uso do altar,
que é queimar o incenso naquela ocasião em que ele estaria fazendo a aspersão do sangue sobre o propiciatório. Mas quando nós vamos para os versículos 18 e 19, nós vemos que a função desse altar retorna. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. E com isso ele lembraria o povo que todos aqueles que querem se aproximar do Senhor da forma como ele estabeleceu, precisam de derramamento de sangue. Isso porque Deus não tolera em sua presença o pecado dos homens. Deus é um Deus santo e puro, e para que alguém se achegue diante dele, esses pecados precisam ser cobertos, precisam ser expiados. Uma purificação que era representada de forma contínua no Antigo Testamento. Todo ano, esse rito deveria ser repetido, porque os pecados do povo continuavam todos os anos. E é interessante porque esse princípio de que para se achegar na presença de Deus é necessário purificação, aparece também lá em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e ali ele reconhece o seu próprio pecado. Mas naquele momento um dos anjos tira uma brasa do altar do incenso, e toca nos lábios de Isaías, e o purifica do seu pecado, para lembrar que para estar diante da presença de Deus, é necessário purificação. Deus não tolera em sua presença o pecado. E certamente isso aponta, de forma muito clara, o sacrifício feito de forma cabal e única pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por meio do derramamento do sangue, do único e perfeito sacrifício de Cristo Jesus, nós temos agora o rompimento desse véu que separava e temos agora livre acesso ao Pai. Por causa do sangue do novilho do Antigo Testamento, isso era representado e apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito, que foi entregue para a remissão dos pecados do seu povo. E é por essa razão que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é simplesmente um chavão que nós dizemos ao final das nossas orações, mas nós sabemos que, de fato, nossas orações só são ouvidas pelo Senhor por causa da obra de Jesus Cristo. Nós oramos por causa dessa obra que Ele cumpriu ao se entregar em sacrifício por nós. Nós sabemos que Deus rejeita as orações que não são feitas da forma correta. No livro do profeta Ezequiel, ele diz que estava rejeitando as orações do povo porque o coração deles estava cheio de pecado e de idolatria. Por isso, para sermos ouvidos é necessário purificação verdadeira. Purificação que nós temos apenas em Cristo Jesus. E é por essa mesma razão que quando nós oramos, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Muitas vezes quando nós oramos ao Senhor, nós confessamos os nossos pecados de forma tão rápida e tão genérica. Mas Deus quer que nós saibamos o tamanho dos nossos pecados ao nos aproximarmos da sua presença. Porque assim nós saberemos também o tamanho do sacrifício de Cristo que foi feito para expiar esses pecados. Eu acho muito interessante a forma como o diretório de culto de Westminster fala sobre como deveriam ser as orações que precedem o sermão. E na hora que o dirigente do culto orasse para confessar os pecados, o texto diz que essa oração deveria ser o mais ampla possível, o mais abrangente possível. Ele não deveria orar apenas pelos seus próprios pecados, mas orar pelos pecados que ele cometeu em família, pecados que ele cometeu como igreja, representando a igreja, pecados que ele cometeu como nação. De fato, nós devemos não apenas orar, confessando nossos pecados genericamente, mas lembrar que pecados têm nome, têm ocasião. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor, descumprimos a sua lei e precisamos confessar isso ao Senhor, reconhecer que nós somos indignos de estar diante da sua presença. Mas por causa de Cristo, nós temos a certeza de que todos esses pecados são perdoados. E por causa de Cristo, nós temos a certeza também de que as nossas orações são ouvidas. Essa foi a certeza de Zacarias, o pai de João Batista, que quando estava cumprindo o seu ofício no templo, estava queimando incenso e as pessoas lá fora oravam, ele recebeu a visão de um anjo. E o que o anjo disse? Não temas, a sua oração foi ouvida. Ao queimar aquele incenso, ele teve a certeza de que a sua oração estava sendo ouvida, não por aquele ato em si, mas por aquilo que ele representava. A obra de Cristo, que não é apenas o sumo sacerdote que se entrega como sacrifício, mas ele mesmo continuamente intercede por nós e leva as nossas orações diante do Pai, dando-nos a certeza de que seremos ouvidos.
Hebreus 7, versículo 25 nos diz: portanto, Cristo também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nossas orações são ouvidas porque as orações de Cristo são ouvidas pelo Pai, por causa da sua justiça e não pela nossa. Concluído, irmãos, nós podemos ver nesse texto quantas instruções Deus nos traz por meio da descrição do altar do incenso. O que Deus está fazendo aqui é lembrando o povo que há uma forma adequada para se aproximar da presença de Deus. E aqui ele ensina não apenas que esse culto deveria ser feito segundo a ordem de Deus, por meio da construção desse altar, mas que deveria sempre ter em mente essa aproximação diante da presença de um Deus santo, de um Deus poderoso. Por isso esse altar ocupava uma posição tão importante para lembrar o povo de buscar continuamente a presença de Deus, mas da maneira adequada, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que era tipificado por esse altar, por todos esses rituais. A única forma como nós hoje podemos buscar a presença de Deus. Cristo é aquele sacrifício que traz a expiação plena dos pecados do seu povo, que permite que nós hoje possamos adentrar no trono de graça do Senhor para conseguirmos socorro em ocasião oportuna, porque Ele mesmo ora por nós e faz com que as nossas orações sejam ouvidas. Por isso, quando nós olhamos textos como esse, que nós tenhamos sempre esse anseio. O anseio por estarmos na presença do Senhor, da forma como Ele estabeleceu, por meio da oração, por meio da participação dos sacramentos, do culto ao Senhor, mas sempre com essa esperança de que um dia essa presença do Senhor será plena no nosso meio. Estaremos nos céus com Ele, num lugar em que não haverá mais templo, porque Ele estará plenamente presente no nosso meio. E então o desejo do salmista no Salmo 42 será plenamente cumprido em nós também. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que esse também seja o seu maior desejo, de estar na presença do Senhor. E ansiar por esse dia em que já o veremos sem véu, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.